Bom, como o nosso assunto é mercado financeiro, a gente resolveu fazer um vídeo sobre análise de ações. Existem duas correntes mais conhecidas de análise de investimentos em ações, que são a análise gráfica e a análise fundamentalista. A análise gráfica usa padrões gráficos para fazer a leitura da tendência, enquanto a análise fundamentalista ela se baseia no balanço da empresa, nos outros demonstrativos financeiros e no contexto que ela está inserida no mercado, além da tendência geral da economia. A análise gráfica ela se baseia na movimentação dos preços, e a forma mais comum de analisar a representatividade dos preços dentro da escala diária é com a análise dos candles, que representam o que o preço fez naquele dia. Então, quando ele é de alta, por exemplo, esse verde aqui, isso representa o preço de abertura, o preço mínimo daquele dia, o preço de fechamento e a máxima do dia. E aí ele fica em verde quando ele começa na baixa e termina na alta. Se ele está em vermelho, a abertura é aqui, o fechamento, o mínimo e o máximo é essa ponta de cima. Normalmente, os analistas técnicos se baseiam no conceito de suportes e resistências. Então, a ideia geral é que quando um preço atinge um mínimo e volta a subir pelo menos duas vezes, é criada uma linha de suporte, que é essa linha mais grossa. A mesma coisa acontece na outra ponta, que é a linha de resistência. Então, se o preço bate no máximo, cai, depois volta a subir e cai de novo, essa é traçada uma linha de resistência. Quanto mais vezes o preço bater na linha de suporte ou na linha de resistência, mais forte é considerado aquela linha. Dentro da análise técnica, existem duas formas de analisar os gráficos que são mais comuns e de montar as operações. Uma são os operadores que seguem a tendência. Então, a ideia é que você aproveite uma tendência que já está acontecendo, ainda que você entre nela um pouco atrasado. Nesse caso, normalmente as operações são um pouco mais longas e existe um índice de erros mais alto, só que a expectativa matemática é positiva. Então, a ideia é que, por mais que você erre mais vezes, os seus acertos paguem todos os erros e ainda sobra dinheiro. Por outro lado, existem também aqueles que operam contra a tendência. Então, a ideia de que opera contra a tendência é comprar perto de um suporte e vender perto de uma resistência. E ficar operando no meio do gráfico todas as vezes, e aí tendo um índice de acerto maior. O risco maior de operar contra a tendência é que, se o controle de risco não for eficiente, você pode perder em uma vez o que você levou várias para ganhar. Mais importante do que fazer a análise do padrão gráfico, ou do suporte e resistência, ou mesmo dos indicadores, que na maioria são bem simples de entender, é fazer o controle de risco eficiente quando o operador usa análise técnica, porque qualquer variação e que ele não esteja usando um stop loss, por exemplo, pode acabar com o lucro dele de várias operações. O outro tipo de metodologia de análise de ações que tem é a análise fundamentalista, que se preocupa com tudo aquilo que a análise técnica não se preocupa. Então, na realidade, para fazer uma operação baseada na análise fundamentalista, o operador vai, primeiro, analisar o ambiente macroeconômico. Então, ele vai entender qual que é o contexto da economia naquele momento, passando pelo nível de atividade, inflação, taxa de juros e taxa de câmbio, e como que isso impacta a empresa que ele está analisando. Depois ele vai analisar o setor em si, para ver se é um setor promissor ou se é um setor que está acabando por algum motivo, e aí ele vai procurar saber o tamanho e faturamento do setor, a capacidade instalada do setor, qual é a concorrência e qual é o diferencial que a empresa tem, as tecnologias, a facilidade ou dificuldade de novos produtos, de novos entrantes, para analisar como que a empresa está posicionada. Por último, deve ser feita uma análise da empresa em si. Então, isso envolve a análise dos números da empresa, do balanço, DRE e fluxo de caixa, para entender como que essa empresa está posicionada em relação aos concorrentes e avaliar se ela é a melhor opção de investimento. Existem algumas correntes que buscam fazer o que é chamado de trade de valor, que é comprar a empresa subavaliada para depois vender as ações dela melhor avaliada, ou então pode ser também uma análise voltada ao investimento para o longo prazo, e aí o impacto dos preços de compra é um pouco menor. Bom, essas foram então as principais diferenças entre análise gráfica e fundamentalista, e um dos critérios que pode ser utilizado para escolher entre uma e outra é a escala temporal que o investidor está buscando na sua aplicação. A análise gráfica ela é mais voltada para curto e médio prazo, enquanto a análise fundamentalista é
utilizada mais em investimentos de longo prazo.